Capítulo 1. O silêncio do sítio. O sítio Santa Luzia ficava a 42 quilômetros de Uberaba, no Triângulo Mineiro, encravado entre pastagens amareladas pelo sol de julho, e um cerrado ralo, que se estendia até onde a vista alcançava. Joaquim Alencar tinha 57 anos, pele curtida de décadas trabalhando ao ar livre, e mãos que carregavam a história de quem nunca poupou esforço. Vivia sozinho há 3 anos, desde que Marlene morreu de câncer no fígado. Rápido demais para que qualquer um tivesse tempo de se despedir direito. Ele acordava às 5 da manhã todos os dias, não por disciplina, mas porque o corpo já não aceitava dormir mais. Tomava o café preto que preparava na véspera, e aquecia no fogão a lenha, comia pão com manteiga de garrafa que comprava na venda do Totó, a 6 quilômetros de estrada de terra, e saía para vistoriar o pasto, antes de o sol esquentar de vez. Tinha 43 cabeças de Nelore, 2 cavalos de serviço, e uma égua velha que Marlene chamava de Florzinha, e que ele não tinha coragem de vender ou sacrificar. A filha, Renata, morava em Uberlândia com o marido e os 2 filhos. Ligava toda domingo às 19 horas, pontual como missa. O filho mais velho, Fábio, trabalhava em São Paulo numa empresa de logística, e aparecia 2 ou 3 vezes por ano, sempre trazendo alguma coisa que Joaquim não havia pedido, e não sabia bem onde guardar. Nenhum dos 2 entendia por que ele insistia em ficar no sítio sozinho, sem empregado fixo, sem vizinho próximo, sem nada que lembrasse uma vida confortável para um homem da idade dele. Pai, vende isso e vem morar perto da gente, Renata repetia, todo domingo, com uma variação ou outra na frase. Sítio não se vende, ele respondia, sempre. Sítio se passa adiante na hora certa. A hora certa, para Joaquim, ainda não tinha chegado. Foi numa quinta-feira de julho, noite de céu limpo e frio cortante que descia da Chapada, que ele ouviu pela primeira vez. Eram exatamente 23 horas. Ele sabia porque tinha olhado o relógio de parede da cozinha havia poucos minutos, antes de apagar a luz, e ir para o quarto. O assobio veio da direção da porteira principal, que ficava a 150 metros da casa, no fim da alameda de eucaliptos, que Marlene havia plantado nos anos 80. Não era um assobio qualquer. Era longo, firme, com uma curva no final que subia de tom, como quem chama alguém pelo nome sem pronunciar sílaba nenhuma. O tipo de assobio que os peões mais velhos usavam para se comunicar de longe nas fazendas antigas, antes de o celular chegar ao campo. Joaquim ficou parado na beira da cama, escutando. Os cães, Tordo e Pimenta, ladraram uma vez, 2, e depois pararam, o que era estranho. Quando havia estranho no terreiro, eles latiam sem parar até que ele acendesse a luz ou fosse ver. Ele calçou a sandália, pegou a lanterna que ficava no criado mudo e foi até a varanda. O frio bateu no rosto como um tapa. Ele varreu o feixe de luz pela alameda, iluminando o chão de terra batida, e os troncos altos dos eucaliptos, mas não viu nada além de sombra e folha seca. A porteira estava fechada. A corrente estava no lugar. Tordo veio lamber sua mão e deitou aos seus pés. Pimenta rodeou o quintal uma vez e voltou para a casinha de alvenaria que Joaquim havia construído perto da garagem. Ele ficou uns 10 minutos na varanda, ouvindo o vento entre as árvores e o canto distante de um João de barro, que havia feito ninho no mourão da cerca. Não havia mais nenhum assobio. Não havia nenhuma silhueta na estrada. Não havia nenhum farol de moto ou carro além do trecho que a luz da varanda alcançava. Joaquim entrou, trancou a porta com o ferrolho de cima e o de baixo, como Marlene sempre pedia que ele fizesse, e tentou dormir. Ficou olhando para o teto até quase 00:30, pensando que havia sido algum peão voltando para casa na estrada maior, que cortava a propriedade a 300 metros, ou talvez algum jovem da cidade, que havia parado para urinar no acostamento, e assobiado por hábito. Era a explicação mais simples. E as explicações simples costumam ser as verdadeiras. Mas na sexta-feira seguinte, exatamente às 23 horas, o assobio voltou. Mesmo tom, mesma curva no final, mesma direção, a porteira. Capítulo 2. A vigília da porteira. Na segunda vez que ouviu, Joaquim não esperou. Saiu da varanda em passo firme, com a lanterna na mão direita e o facão de roçada na esquerda, não por medo, ele se dizia, mas por cautela. Tinha crescido num sítio e sabia que a noite do cerrado escondia cobras, cachorros do mato e, de vez em quando, gente de má intenção que usava a escuridão como aliada.
Percorreu a alameda dos eucaliptos em menos de 2 minutos. A porteira estava fechada. O cadeado estava no lugar. A estrada de terra que seguia dali até a vicinal principal estava vazia nos 2 sentidos, tão longe quanto a lanterna e a lua crescente permitiam enxergar. Havia poeira fresca no chão, levantada pela brisa, mas nenhuma pegada clara que se distinguisse das marcas antigas de casco e pneu. Ele ficou ali por 20 minutos, parado ao lado da porteira, ouvindo sapo, grilo, coruja no eucalipto mais alto. Nada mais. Na semana seguinte, o assobio ocorreu na segunda, na quarta e na sexta. Sempre às 23 horas. Sempre o mesmo padrão. Joaquim foi até a porteira nas 3 vezes e não encontrou absolutamente ninguém. Na manhã de sábado, ele ligou para o vizinho mais próximo, Geraldo Caixeta, que tocava uma propriedade de gado de corte a 2 quilômetros pela vicinal. Geraldo, você ou algum dos seus peões está passando por aqui à noite, na beira da minha porteira? À noite? Que horas? Por volta das 11. Joaquim, meu peão vai embora às 6 e só volta às 6. E eu estou deitado antes das 10 desde que operei o joelho. O que foi que aconteceu? Joaquim contou sobre o assobio. Geraldo ficou em silêncio por alguns segundos. Pode ser alguém passando na vicinal e o som viajando. Nesses frios de julho, o som carrega longe demais. Pode ser, disse Joaquim, sem muita convicção. Mas se continuar, chama a polícia de Uberaba. Não precisa esperar acontecer nada não. Ele agradeceu e desligou. Ficou sentado na mesa da cozinha com o café esfriando na frente, pensando na explicação de Geraldo. Era razoável. O som viajava de maneira estranha nas noites frias, rebatendo em curvas de morro, descendo por córregos, chegando de onde menos se esperava. Havia ciência por trás disso, aprendera isso num programa da televisão anos atrás. Mas havia um detalhe que ele não havia mencionado a Geraldo, um detalhe que ficava remoendo no fundo da mente como pedra no sapato. O assobio nunca chegava de longe. Chegava de perto, com a clareza de quem estava a menos de 200 metros. Na semana seguinte, ele resolveu se preparar direito. Comprou na cidade uma câmera de segurança simples, do tipo que funciona com bateria e grava em cartão de memória, e instalou num eucalipto a 30 metros da porteira, apontada para o portão e para a estrada. Pagou ao Evilásio, que trabalhava para ele no trato do gado 2 vezes por semana, para passar a noite de quinta-feira num quarto da casa, de modo que ele pudesse ficar de guarda na alameda, sem deixar a propriedade inteiramente sozinha. O que é que o senhor está esperando ver? Perguntou Evilásio, um rapaz de 28 anos, alto e magro, que nunca havia demonstrado medo de nada que Joaquim tivesse visto. Algum engraçadinho que acha que é engraçado assobiar para a propriedade dos outros no meio da noite. Evilásio assentiu sem fazer mais perguntas, com a seriedade de quem entende que existem assuntos que os mais velhos preferem resolver por conta própria. Naquela quinta-feira, Joaquim se posicionou atrás do segundo eucalipto da alameda, sentado num tamborete de madeira que havia trazido da varanda, envolto num cobertor de lã, e com a garrafa de café quente ao lado. O facão ficou à mão, a lanterna ficou no bolso, apagada. Eram 22 horas e 40 minutos quando se instalou ali. O tempo passou com a lentidão específica de quem espera no escuro. O frio foi ficando mais denso. Uma coruja pousou brevemente no topo do eucalipto acima dele, e voltou para o cerrado. Os cavalos, no pasto ao lado, se movimentaram uma vez e pararam. Todo veio farejar seus pés e ficou deitado a seu lado, como se tivesse sido convocado para a mesma vigília. Às 23 horas e 2 minutos ele verificou pelo celular o assobio veio. Longo, firme, com a curva no final. Veio de fora da porteira. De alguém que estava na estrada de terra, do lado de fora da propriedade, a menos de 50 metros de onde ele estava sentado. Joaquim ficou imóvel, segurou a respiração. Tordo levantou as orelhas mas não latiu, como se o próprio cão estivesse aguardando uma ordem. 30 segundos depois, o assobio se repetiu, e então Joaquim ouviu algo que fez o estômago se contrair, o som de passos lentos na terra seca, se afastando pela estrada, sem nenhuma pressa. Capítulo 3. Marcas na terra. Na manhã seguinte, antes mesmo de tomar o café, Joaquim foi até a porteira com a lanterna, embora o sol já estivesse nascendo cor de brasa no horizonte do cerrado. Se ajoelhou na terra e examinou o chão com a atenção de quem passou a vida lendo rastros de gado, e aprendeu, por necessidade,
a distinguir marcas. Havia pegadas, claramente humanas, de um calçado com solado liso, numeração grande, provavelmente 42 ou 43. As marcas vinham da vicinal, paravam exatamente em frente à porteira e voltavam pelo mesmo caminho. A pessoa havia ficado parada no mesmo ponto por algum tempo, o chão estava mais comprimido ali, a terra mais afundada. E então havia ido embora na direção da vicinal, em direção ao asfalto, a uns 3 quilômetros dali. Joaquim ficou olhando para aquelas pegadas por um longo tempo. Havia algo metódico ali, algo que não era impulso nem acaso. A pessoa sabia exatamente onde parar. Sabia exatamente que hora ser. E havia ido embora sem correr, sem deixar nenhum rastro de pânico ou pressa. Ele tirou fotos com o celular, o que era algo que raramente fazia, e ligou para a delegacia de Uberaba. O atendente ouviu o relato com paciência burocrática e disse que registraria um boletim de ocorrência por perturbação, mas que sem dano material ou ameaça direta, não havia muito que pudessem fazer, a não ser aumentar o patrulhamento na vicinal, o que, na prática, significava que um carro da polícia passaria pela estrada talvez uma vez por noite, se tanto. "O senhor tem ideia de quem possa ser?" perguntou o atendente. Joaquim ficou quieto por 2 segundos. Uma imagem cruzou sua mente, rápida e incômoda como um cisco no óleo, mas ele a afastou. Não, nenhuma ideia. Na semana que se seguiu, ele assistiu à gravação da câmera instalada no eucalipto. A qualidade era razoável para uma câmera barata, e a lua cheia daquela semana ajudava na visibilidade. Na quinta-feira, às 23 horas, uma figura apareceu na estrada, alta, de jaqueta escura, usando um boné de aba reta. A câmera não pegava o rosto com clareza suficiente para a identificação, mas captou a postura, a maneira de ficar parado, os braços levemente afastados do corpo. A figura assobiou 2 vezes, esperou, e foi embora devagar, sem olhar para os lados, com a segurança tranquila de quem não teme ser visto. Joaquim assistiu ao vídeo 4 vezes seguidas. Havia algo na silhueta, na maneira de andar, que lhe era vagamente familiar, mas que ele não conseguia precisar. Era como tentar lembrar o nome de alguém que não via há muito tempo. O rosto está lá, impreciso, mas o nome escorrega. Naquela noite ele não dormiu. Ficou na mesa da cozinha até às 3 da manhã, com uma garrafa de cachaça que abriu pela primeira vez desde o velório de Marlene. Não bebeu muito, apenas o suficiente para afastar o frio de dentro. Ficou olhando para a janela escura e pensando em coisas que preferia não pensar. Havia um crime. Não era bem assim que ele chamava dentro da própria cabeça, mas era o que era. Havia acontecido 11 anos atrás, num agosto parecido com esse, seco e frio. Envolvia um homem chamado Dirceu Pavan, que havia trabalhado no sítio por 2 anos como caseiro, e que havia sido demitido, depois que Joaquim descobriu que ele vinha desviando diesel do gerador e vendendo para um posto de combustível em Uberaba, além de ter dado entrada num pedido de demarcação de uma faixa de terra nos fundos da propriedade, alegando posse por tempo de serviço, o que era uma inverdade. A demissão foi áspera. Dirceu foi embora xingando muito, prometendo que Joaquim haveria de se arrepender. Marlene estava viva na época, e havia pedido que o marido não respondesse às ofensas, que deixasse o homem ir. Meses depois, Dirceu Pavan foi preso por receptação de combustível furtado e envolvimento com uma quadrilha que roubava gado na região. Ficou 3 anos numa penitenciária em Ribeirão Preto. Joaquim havia testemunhado no processo, confirmando o desvio de diesel. Seu depoimento foi um dos que ajudaram a construir a condenação. Depois disso, Dirceu tinha sumido do horizonte. Mas Joaquim não havia pensado nele com seriedade em muitos anos, ocupado demais com a doença de Marlene, com a morte dela, com a solidão que se instalou depois. Agora, sentado na cozinha às 3 da manhã com um copo de cachaça na mão, ele pensava. Dirceu havia saído da prisão faz quanto tempo? Ele não sabia, e não sabia por onde andava. Não sabia se havia voltado para a região. Não sabia se ainda guardava o rancor daquela demissão, daquele processo, daqueles 3 anos atrás das grades. Mas havia uma maneira de descobrir. Capítulo 4. O homem que voltou. O delegado Murilo Santana tinha 52 anos, barriga proeminente e olhos pequenos e atentos, que não combinavam com a moleza aparente do rosto. Havia trabalhado por 20 anos em Uberaba, e conhecia o interior do Triângulo Mineiro,
como conhecia a própria casa. Quando Joaquim chegou à delegacia na manhã de segunda-feira com o vídeo no celular e o histórico de Dirceu Pavan escrito num papel de caderno, Santana ouviu tudo sem interromper. Depois ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o papel. Dirceu Pavan. Eu me lembro desse nome, disse ele. Saiu da penitenciária de Ribeirão faz 2 anos e 8 meses. Voltou para a região há uns 8 meses, pelo que eu sei. Tá morando em Veríssimo, cidade pequena a uns 60 quilômetros daqui. Trabalha num frigorífico. Joaquim sentiu o estômago apertar. 60 quilômetros é distância nenhuma de carro, disse ele. É distância nenhuma, confirmou Santana. Mas Alencar, assobiar na frente da porteira de alguém não é crime. Perturbação da paz, no máximo, e olhe lá. Se ele não invadiu, não ameaçou, não danificou nada. Ele está ameaçando sim. Esse assobio é uma ameaça. Ele quer que eu saiba que ele está lá. Eu entendo como o senhor interpreta. Mas numa eventual audiência, o advogado dele vira e fala que era um cidadão passando na estrada pública, que estradas públicas existem para todo mundo passar, e que assobiar é um ato lícito. O juiz manda embora em 5 minutos. Joaquim saiu da delegacia com uma mistura de raiva e impotência que não era nova, mas que ele raramente havia sentido com tanta clareza. Santana havia prometido verificar o paradeiro de Dirceu e eventualmente mandar uma viatura passar mais vezes pela vicinal, mas havia deixado claro, sem usar exatamente essas palavras, que isso era o máximo que o sistema podia oferecer no momento. Na terça-feira, Joaquim pediu a Evilásio que cuidasse do trato do gado por 2 dias, e foi até Veríssimo. Era uma cidade de pouco mais de 5.000 habitantes, com uma praça central, uma igreja antiga, e ruas de paralelepípedo que rangiam sob as rodas da caminhonete. O frigorífico ficava na saída norte, próximo à rodovia. Joaquim parou em frente ao portão de entrada do estabelecimento às 16 horas, quando os turnos mudavam, e esperou. Ele viu Dirceu Pavan sair com um grupo de outros trabalhadores às 16h20. O homem tinha 51 anos agora, estava mais magro do que Joaquim lembrava, com o cabelo quase todo grisalho, e uma cicatriz nova no queixo que não estava lá 11 anos atrás. Vestia uniforme de frigorífico, jaqueta de nylon por cima, e carregava uma mochila surrada no ombro. Joaquim desceu da caminhonete. Dirceu o viu antes que ele chegasse perto e parou. Os outros trabalhadores continuaram andando, sem notar o encontro. Os dois ficaram se olhando por um momento no meio da calçada, com o sol da tarde batendo de lado. Dirceu, disse Joaquim. Joaquim Alencar, respondeu Dirceu, sem surpresa, sem susto, com uma calma que era ela mesma uma forma de declaração. Você sabe por que eu estou aqui? Dirceu desviou o olhar para a rua por um segundo, depois voltou a encarar Joaquim. Não tenho nada a ver com o que o senhor está pensando. Você está assobiando na frente da minha porteira toda noite. Eu tenho câmera, tenho gravação, tenho pegada no chão. Não adianta negar. Dirceu ficou em silêncio. Apertou a alça da mochila com a mão direita, um gesto involuntário que Joaquim notou e interpretou como nervosismo. Mas o rosto continuava firme, quase inexpressivo. Mesmo que fosse eu, que provas o senhor tem de que era eu especificamente? Uma silhueta de longe não identifica ninguém. Então foi você. Eu não disse isso. Dirceu, você passou 3 anos preso por causa de coisa que você mesmo fez. Eu disse a verdade no processo. Você sabe disso. Dirceu deu um passo para o lado, como se fosse embora, mas parou. O senhor não sabe metade do que pensa que sabe, disse ele, com uma voz baixa que tinha dentro dela algo que Joaquim não conseguiu classificar na hora. Não era ameaça, não era raiva, era quase tristeza. Depois virou as costas e foi embora pela calçada, sem apressar o passo. Capítulo 5. O que ficou enterrado. Joaquim não dormiu naquela noite. Deitado no quarto que havia sido dele e de Marlene por quase 30 anos, olhava para o teto e repassava mentalmente as palavras de Dirceu. O senhor não sabe metade do que pensa que sabe. O que era isso? Uma provocação vazia? Uma ameaça disfarçada? Ou havia, de fato, alguma coisa que ele não sabia? Na manhã seguinte, ele foi até a cidade e entrou na internet no computador velho, que ficava na área de serviço da casa. Ele nunca havia aprendido a usar direito o celular para pesquisas. Buscou o nome de Dirceu Pavan, junto com os termos do processo criminal. Encontrou uma nota num jornal regional de Uberaba, datada de 11 anos atrás,
que resumia a condenação. Mencionava receptação de combustível e participação em quadrilha de roubo de gado. Mas havia uma linha no final da nota que ele havia esquecido, ou talvez nunca tivesse lido com atenção, a menção de que Dirceu Pavan havia alegado em sua defesa que o empregador, identificado como J. Autor, proprietário rural, havia sido o responsável por iniciar o esquema de desvio de diesel, usando o caseiro como intermediário e prometendo-lhe uma participação que nunca havia sido paga. A alegação havia sido descartada pela promotoria por falta de provas e contradições no depoimento de Dirceu, mas estava ali, em preto e branco, registrada. Joaquim ficou olhando para a tela por um longo tempo. A versão de Dirceu não era verdadeira. Ele tinha certeza disso, certeza absoluta. Havia sido Dirceu quem havia articulado o desvio, quem havia feito contato com o posto de combustível, quem havia falsificado os registros de abastecimento. Joaquim havia descoberto por acidente, revisando as notas fiscais do gerador com o contador. Ele havia demitido Dirceu, e, quando a polícia foi até ele meses depois investigando o esquema maior do roubo de gado, havia contado o que sabia, mas havia uma coisa que ele não havia contado à polícia. Uma coisa pequena, que na época pareceu irrelevante, mas que ficara guardada em algum lugar da consciência como uma lasca de madeira sob a pele. 2 semanas antes de demitir Dirceu, Joaquim havia encontrado no galpão de ferramentas um caderno onde o caseiro anotava os desvios, com datas, quantidades e valores. Havia sido aquele caderno que lhe dera a dimensão exata do esquema. Ele havia guardado o caderno, fotografado as páginas e entregado as fotos ao advogado que o representou no processo. Mas o caderno em si, o original, ele havia destruído, queimado no fogão a lenha numa noite de setembro, 10 anos atrás. Não porque havia algo comprometedor nele, mas porque havia uma página no final onde Dirceu havia escrito, com letra miúda e irregular, uma série de anotações que não tinham relação com o diesel. Anotações sobre conversas que havia ouvido entre Joaquim e um homem chamado Neto Braga, um negociante de gado que frequentava a propriedade. Neto Braga havia sido preso 4 anos depois, por suspeita de envolvimento no roubo de gado. O processo havia prescrito por falta de provas antes de chegar a julgamento. O que Dirceu havia anotado sobre Neto Braga e Joaquim eram conversas que ele havia escutado sem que soubessem, no galpão, sobre transações de gado que não passavam por nota fiscal. Não eram crimes graves, na escala das coisas, apenas sonegação e irregularidade no transporte de animais, coisa comum demais no interior para espantar alguém que conhecesse o campo, mas eram ilegais. E Joaquim havia destruído aquela prova, porque não queria que aquelas conversas viessem à tona no processo. Não era culpa que ele carregasse ativamente. Era mais um desconforto que havia aprendido a ignorar, da mesma maneira que se aprende a ignorar a dor de um dente que ainda não furou. Mas agora, sentado na frente do computador com o sol da tarde, entrando pela janela da área de serviço, ele percebia que Dirceu Pavan sabia. Havia sabido o tempo todo. Havia guardado aquele conhecimento durante 3 anos de prisão, durante 8 meses de volta à região, e havia decidido usá-lo não de uma maneira direta, não com uma ameaça explícita, mas com um assobio. Todas as noites, às 23 horas, na frente da porteira. Era uma mensagem. E a mensagem era simples: eu sei quem você é, e você sabe que eu sei. Joaquim ficou sentado por quase 1 hora, com as mãos abertas sobre a mesa, olhando sem ver para a tela. Depois se levantou, foi até a cozinha e acendeu o fogão a lenha, embora não houvesse nada para cozinhar. Capítulo 6. A vigília final por 4 dias. Joaquim não foi à porteira quando o assobio veio. Ficou na cama ouvindo, com os olhos abertos no teto, deixando o som entrar pela janela e se dissolver no quarto. Estava pensando, pesando, tentando entender o que Dirceu queria de fato, porque uma coisa era certa: se o homem quisesse apenas assustá-lo, havia maneiras mais eficientes. Se quisesse denunciá-lo, havia canais diretos. O assobio era outra coisa. Era uma conversa que ainda não havia encontrado palavras. Na quinta-feira, ele ligou para Renata, não para contar sobre o assobio nem sobre Dirceu, mas porque precisava ouvir a voz de alguém que o conhecia de verdade. Pai, você está bem? Parece diferente. Tô pensando em umas coisas antigas. Que tipo de coisa? Ele ficou em silêncio por um momento, ouvindo o barulho de fundo da casa da filha,
o neto gritando algo em outra peça, a televisão ligada abaixo. Coisas que a gente faz na vida que não acho que foram completamente certas. Houve uma pausa do outro lado. Todo mundo tem essas coisas, pai. Sei, mas algumas pesam mais do que outras. Ele não disse mais nada sobre isso. Falaram de outras coisas, do neto que havia começado a jogar futebol, da reforma na casa da Renata, do tempo que estava em Uberlândia. Quando desligou, Joaquim ficou sentado no banco da varanda vendo o sol descer sobre o pasto, tingindo as pastagens de laranja e cobre, e tomou uma decisão. Na sexta-feira à noite, às 22h40, ele foi até a porteira. Não com o facão, não com a lanterna acesa, apenas com um banco de madeira que arrastou pela alameda, e uma garrafa de café quente. Ficou do lado de dentro do portão, sentado, esperando. Às 23h, os passos vieram pela estrada. Lentos, regulares, sem pressa. A figura de Dirceu Pavan parou do outro lado do portão, a uns 3 metros de distância. A lua estava quase cheia e havia luz suficiente para que os dois se vissem com clareza. Nenhum dos dois disse nada por quase um minuto inteiro. Era um silêncio pesado, mas não hostil. Era o silêncio de duas pessoas que sabem que precisam falar, e ainda estão escolhendo as palavras certas. Foi Dirceu quem começou. O senhor foi até Veríssimo me procurar. Eu sei que o senhor sabe que sou eu. Eu sabia antes de ir até lá, disse Joaquim. Só precisava confirmar. E agora? Agora eu estou aqui. Sem polícia, sem gravador. Só eu e você. Dirceu ficou olhando para ele por um momento, depois se apoiou no mourão da porteira com o cotovelo, numa postura quase relaxada que contrastava com a tensão que Joaquim podia sentir no ar. 3 anos, Alencar. Eu perdi 3 anos da minha vida. A minha mulher me largou no 2º ano. Meu filho mais novo cresceu sem me ver. Eu saí de dentro com nada. Vim trabalhar num frigorífico a 60 quilômetros porque ninguém na região queria me contratar sabendo do processo. Você fez o que fez. Fiz. Não nego. Mas o senhor também fez o que fez, e ninguém nunca soube. Joaquim não respondeu imediatamente. O vento mexia nas copas dos eucaliptos acima deles, com um som suave e contínuo. O caderno, disse Joaquim. O caderno. Eu queimei porque tinha coisa ali que eu não queria que aparecesse. Não porque tinha algo contra você especificamente. Só me protegi. E me deixou lá dentro sem uma prova que me ajudaria. Sua palavra contra a minha, mesmo com o caderno. Você sabe disso. Talvez. Mas era uma chance que eu tinha direito. E o senhor tirou essa chance de mim. Foi a declaração mais direta que Dirceu havia feito. E ela pousou entre os dois, com o peso de uma coisa verdadeira. Joaquim sentiu aquilo. Não era confortável. Não havia como tornar confortável. O que você quer, Dirceu? Me diz claramente. Dirceu olhou para o chão por um momento, depois ergueu os olhos. Quero que o senhor reconheça. Não para a polícia. Não para ninguém. Só para mim. Olhando nos meus olhos. Que o senhor sabia o que estava fazendo quando queimou aquele caderno. Capítulo 7. O preço do silêncio. O cerrado ficou em silêncio por um momento que pareceu muito mais longo do que era. Em algum ponto da pastagem à esquerda, um boi se moveu pesado contra a cerca. A coruja no eucalipto mais alto soltou um único chamado e calou. Joaquim ficou olhando para Dirceu através do portão fechado. Para a cicatriz no queixo, para o cabelo grisalho, para os olhos que não pediam clemência e não ameaçavam, apenas aguardavam com uma paciência que custara caro demais para ser cultivada. Sim, disse Joaquim. A palavra saiu mais fácil do que ele esperava. E ao mesmo tempo pesou mais do que qualquer coisa que havia dito em muitos anos. Eu sabia o que estava fazendo. Dirceu não respondeu imediatamente. Ficou parado, absorvendo aquilo, como quem precisa verificar se o que ouviu foi real. Quando eu encontrei aquele caderno, e vi o que você havia escrito sobre as conversas minhas com o Neto Braga, eu entendi o problema. Não era sobre você, era sobre mim, e eu escolhi me proteger. Eu destruí aquela prova, e você ficou sem ela. O senhor podia ter me chamado, disse Dirceu, com uma voz que havia perdido a dureza, e mostrava agora o que ficava embaixo. Podia ter falado comigo. A gente podia ter chegado num entendimento. Poderia. Não fiz isso. Houve outra pausa. O vento passou entre eles. Por que o assobio? Perguntou Joaquim. Por que não veio direto falar comigo? Dirceu soltou um ar lento pelo nariz, quase um suspiro.
porque eu precisava saber se o Senhor ia me ignorar ou se ia me enfrentar. Precisava ver do que o Senhor era feito agora. Tem gente que, quando sabe que alguém sabe algo sobre elas, some, finge que não está vendo, espera o problema ir embora. Eu precisava saber se o Senhor ia me olhar nos olhos ou não. E se eu tivesse chamado a polícia logo no começo, eu teria ido embora. Não tenho nada a perder, mas também não tenho nada a ganhar me metendo em mais problema. Eu queria só isso. Fez uma pausa. O reconhecimento. Joaquim levantou do banco de madeira e ficou de pé ao lado do portão. Havia uma pergunta que precisava fazer, e ele a fez. O que você vai fazer com isso agora? Dirceu ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a estrada atrás de si, e depois de volta para Joaquim. Nada. Eu não vim até aqui por vingança. Vim porque 11 anos é muito tempo para carregar uma coisa dessas, sem nunca falar para ninguém. Descruzou os braços e colocou as mãos nos bolsos da jaqueta. Meu filho me liga agora. Ele tem 16 anos, está crescendo, quer entender o que aconteceu. Eu preciso olhar para ele e conseguir dizer que eu fiz o que eu tinha que fazer. Isso aqui faz parte do que eu precisava fazer. Joaquim olhou para aquele homem e o viu com uma clareza que os 11 anos anteriores, o processo, a raiva mútua, a distância haviam impedido. Via um homem que havia cometido erros, cumprido as consequências desses erros, e carregado adicionalmente o peso dos erros de outro homem que nunca havia sido responsabilizado. Não era uma imagem simples. Não era uma história onde um era vilão e o outro não. Eu errei com você, disse Joaquim. Não foi intencional te prejudicar especificamente, mas o resultado foi esse, e eu sabia que podia ser. Isso é suficiente para ser um erro. Dirceu assentiu uma vez, lentamente. É suficiente. Nenhum dos dois estendeu a mão. Não havia aperto de mão possível naquele momento, não naquela noite, talvez nunca. Mas havia algo que havia mudado de lugar, alguma coisa que havia estado suspensa por anos, e que pousara finalmente no chão. Dirceu deu meia volta e começou a caminhar pela estrada de terra em direção à vicinal. Joaquim ficou de pé ao lado da porteira, observando a silhueta do homem se afastar sob a lua quase cheia, até que a escuridão entre as sombras das árvores o engoliu completamente. Ele ficou ali por mais uns 10 minutos, ouvindo o cerrado, os grilos, o vento, o mugido distante de algum animal no pasto. Depois pegou o banco de madeira e a garrafa de café, que havia esfriado completamente, e caminhou de volta pela alameda dos eucaliptos, em direção à casa. Tordo veio ao seu encontro na metade do caminho, abanando o rabo com a lealdade incondicional dos cães, sem fazer perguntas, sem precisar de explicações. Joaquim abaixou a mão e coçou a cabeça do animal enquanto caminhava. Na cozinha, ele acendeu o fogão a lenha e colocou a chaleira para ferver. Ficou sentado esperando a água aquecer, com os cotovelos na mesa, e a cabeça levemente inclinada, olhando para a chama que aparecia pelas frestas da porta de ferro do fogão. Uma chama laranja, quieta, que mordia a lenha com paciência e constância. O assobio não voltou nas noites seguintes, nem na semana depois, nem no mês que se seguiu. Joaquim nunca contou a ninguém o que havia acontecido na porteira naquela noite. Não para Renata, não para Fábio, não para o delegado Santana. Era uma conversa que pertencia apenas àqueles dois homens, e à estrada de terra, que os havia separado por 11 anos, e reunido por uma noite, sob a lua do cerrado. Algumas semanas depois, ele contratou um contador para revisar as operações dos últimos anos, e regularizar o que precisava ser regularizado. Não foi um gesto dramático, não foi uma transformação súbita de caráter. Foi apenas um homem de 57 anos, sozinho num sítio no interior de Minas, tentando fazer as contas fecharem direito antes que o tempo acabasse. Florzinha ainda pastava no pasto dos fundos todas as manhãs. O gado engordava para o próximo lote. A alameda de eucaliptos que Marlene havia plantado balançava no vento frio de agosto, com a indiferença bonita das coisas vivas que não precisam entender nada para continuar crescendo. E a porteira ficava fechada à noite, com a corrente no lugar, em silêncio.